E estaremos tratando, né, novamente dessas interações e implicações da linguagem professor, aluno e conhecimento. Uma dessas implicações que nós devemos tratar e que devemos ter muito bem calcado para que possamos continuar as reflexões teóricas da nossa disciplina, são as implicações do funcionamento do cérebro nessa interação. Vamos lá? As implicações do funcionamento do cérebro e a interação, né? Por que nós devemos pensar sobre essas implicações? O funcionamento do cérebro, em muitos sentidos, é ainda um grande mistério. Todavia, é possível encontrar dados científicos suficientes para concluir que a percepção humana ocorre de forma estrutural. É claro, né, que eu não tenho a imensa vaidade em acreditar que eu vou conseguir, em pequenos encontros aqui, mesmo com o meu conhecimento, explicar o funcionamento do cérebro. Nós estamos ainda vivenciando pesquisas e estudos profundos em várias partes do planeta sobre o cérebro. Mas nós não devemos esquecer que é uma implicação a ser observada nessa interação entre linguagem, que é o processo interativo, aluno e conhecimento, professor, aluno e conhecimento. Por que a implicação do cérebro, do funcionamento do cérebro é tão importante? Porque nós vamos pensar de forma estrutural. Vamos lá? Exemplo A, percepção visual. Por que devemos pensar na implicação do funcionamento do cérebro dentro dessa interação? Vamos ver nesse exemplo A. Quando uma pessoa visualiza uma árvore, ela logo identifica a árvore, como uma árvore. Não é preciso que ela distinga cada galho, cada folha, cada tronco e outros elementos dessa árvore para chegar a essa conclusão. Ela simplesmente vê a árvore como um todo, como um conjunto, como uma estrutura, e não como uma soma de vários elementos individualmente. Por isso, a percepção visual é uma implicação que deve ser pensada nessa interação. Por quê? Porque vista de forma estrutural, quando eu observo um objeto, quando eu observo uma palavra, escrita, obviamente, nessa percepção visual, eu observo no todo, no conjunto. Quando eu estou agora olhando para frente, eu estou vendo uma câmera. Eu não fico observando ela de forma separada, a lente, os pés, para descobrir que é uma câmera. Eu olho o conjunto, e de forma estrutural, percebo que é uma câmera, se eu já conheço esse signo, não é, pessoal? Voltando a alguns conceitos que nós devemos deixar bastante claros na nossa disciplina, eu já conheço eu já tenho conhecimento deste signo, por isso eu conheço essa câmera. Ou senão eu vou olhar e vou pensar, uma máquina. Por mais que eu não saiba que é uma câmera, se eu já tenho conhecimento do que é uma máquina, é uma máquina. Então, obviamente, eu vou saber que não é uma mesa, que não é um banco, que não é uma pia, pelo conjunto e não pelos pequenos elementos que eu for observando. Isso é de forma praticamente no todo, no conjunto. Por isso, a implicação dessa percepção visual nessa interação. Vamos pensar em um outro exemplo para nós, vamos finalizar então esse. Esse fato demonstra que a percepção humana se processa de forma estrutural, em conjuntos. Daí o porquê o professor não pensar, quando for abordar um conteúdo, em começar a dá-lo em pequenas doses e depois o conjunto. É no conjunto que se aprende de acordo com a proposta interacionista e do conjunto que se partem para as partes. Exemplo B, percepção auditiva. Os sons são formados por frequências sonoras ou ondas.
né? Eu nem vou entrar nas minúcias de explicar essa questão, né, de como é formado o som. O que é importante para nós, né? Elas, né, essas frequências, essas ondas, são diferentes entre si. Por isso, aos tons graves e os agudos, as unidades sonoras que vocês estão ouvindo agora da minha voz. Entre os diversos sons que o homem está exposto, há aqueles que são imperceptíveis, por exemplo, as ondas de rádio e as ondas da TV. Eu não consigo ouvir essas ondas, né? Mas elas estão lá. Portanto, eu não consigo percebê-las, né? Com isso, o que eu devo pensar? Alguns sons são conscientemente ignorados, como ruídos ou o fundo musical. A capacidade auditiva do homem é estimulada por uma corrente sonora. Muitas vezes eu estou num culto, por exemplo, né, e existe um fundo, né, de um pequeno piano e o pastor está falando, né. É claro que esse fundo se torna, ao longo da fala do pastor, imperceptível se eu quiser focar nesse conjunto de corrente sonora dada, emitida pelo pastor. Agora, se eu quiser abstrair o que o pastor está falando, eu vou buscar um outro foco sonoro, que é o fundo musical. Por isso, eu devo pensar que, para perceber, para me apropriar dessa informação e transformá-la em conhecimento, eu devo pensar nessa corrente sonora. É essa corrente sonora que torna perceptível, interpretável o que eu percebo de forma auditiva, né? Isso significa que a percepção auditiva percebe o conjunto de sons. Quando eu falo a palavra disciplina, vocês ouvem o conjunto, a corrente sonora que é emitida do todo o meu aparelho fonador na palavra disciplina, e não o D, o I, o C, né? O S, o C, o I, né? De forma fracionada, né? Não é de forma fracionada que eu adquiro, que eu me aproprio dessa informação e transformo em conhecimento, não é de forma fracionada, e sim de forma em conjuntos, né? Esse fato, esse fato denota, né, que nós, tanto de maneira visual quanto de maneira auditiva, nos apropriamos da informação, né, da expressão, do ato comunicativo do outro pelo conjunto. Isso é muito importante, pessoal, quando nós pensamos nessa implicação do funcionamento do cérebro no processo interativo entre professor, aluno e conhecimento. Quando eu devo realmente pensar nessa maneira estrutural de apropriação da informação. Não pensar em fracionar a informação. O todo e depois as partes. E nós vamos trabalhar bem essa questão do todo e depois as partes, para não pensarmos também que depois vou ter que do todo fracionar novamente. Esse partir para as partes é simplesmente permitir ao outro que interprete essas partes. Lembre-se que nós estamos tratando de um professor que media o conhecimento. Ele não conduz, ele não impõe, ele media, em que ele vai do todo fazer o outro, o seu interlocutor, partir desse todo, nessa interação, a partir da linguagem, desse instrumento de expressão e comunicação, partir para que ele compreenda essas partes.